Seitas e heresias são conceitos cuja compreensão é crucial para nós. Existem inúmeras religiões no mundo e, obviamente, nem todas elas são cristãs. O apóstolo Paulo também ele falou acerca de pessoas de consciências cauterizada, que fala mentira e que são inspirados por espírito enganadores. Em 1 Timóteo 4, verso 1 a 2. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje trago este assunto: seitas e heresias. Peço a sua inscrição no canal e seu like neste vídeo. Amém? E que Deus nos ajude. Glórias a Deus. Vou para um rápido intervalo e já volto. Jesus advertiu seus discípulos sobre os falsos profetas que viriam usando seu nome e os quais eles ensinariam mentiras para desviar as pessoas da verdade. Mateus capítulo 24, verso 24. E também em Colossenses 2, verso 8, a qual nos diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Talvez por falta de informação e formação teológica, muitos líderes estão ensinando heresias perigosas. Infelizmente, encontramos nos meios de comunicação muitas pessoas ensinando e até afirmando que Adão teve uma esposa antes de Eva por nome de Lilith. Segundo a tradição hebraica e os pergaminhos babilônicos e até vestígios da própria Bíblia dão dicas de que uma figura feminina não tão submissa a Adão pode ter sido apagada da tradição judaica cristã. Isto são apenas deduções e não a afirmação, pois se a Bíblia Sagrada não diz, já se considera como heresia. É preciso que todos aqueles que vêm para Jesus Cristo tenha muito cuidado, pois não podemos afirmar coisas que não está registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Jesus advertiu seus discípulos de que viriam falsos profetas usando o seu nome e ensinando mentiras para desviar as pessoas da verdade. Mateus 24, verso 24, você vê isso. O cumprimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo também falou que existem pessoas de consciências cauterizadas que falam mentiras e que são inspiradas por espíritos enganadores. Em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 2, nós chamamos de seita essas religiões, e não estamos dizendo que todos que pertencem a uma seita são desonestas ou mal intencionadas. Existem muitas pessoas sinceras que caíram como vítimas de falsos profetas. Para evitar que
isto ocorra com a gente, nós devemos distinguir os sinais, as características das seitas, embora elas sejam muitas e que possuem pelo menos 5 pontos ou 5 marcas em comum. Eu estudei sobre este assunto pelo menos uns 15 anos da minha vida. E estudando, lendo a Bíblia Sagrada e assim fazendo comparações a certos grupos e também os seus líderes que reescreveu a Bíblia original mais de 5 vezes e assim eles foram julgados em juízo como heréticos. É preciso oração e a ajuda do Espírito Santo. Uma seita religiosa tem 100 respostas para uma pergunta nossa. Então, tome muito cuidado com os domingos de manhã. Amém? Algumas delas têm outras fontes de autoridade além da Bíblia. Enquanto que os cristãos admitem apenas a Bíblia Sagrada como fonte de conhecimento verdadeiro. Outras aceitam revelações diretas da parte de Deus. Outras aceitam a palavra de seus líderes como tendo autoridade divina. Outras falam ainda de novas revelações dadas por anjos ou pelo próprio Senhor Jesus. E mesmo que ainda falem da Bíblia, ela tem autoridade e é inferior a essas revelações. Elas acabam por diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Embora muitas seitas falem bem de Jesus Cristo, eles não o consideram como sendo o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como sendo o único Salvador da humanidade. Eles reduzem Jesus Cristo a um homem bom, a um homem divino, a um espírito aperfeiçoado e através de muitas encarnações ou uma manifestação diferente de Deus. Igual a outros líderes religiosos como Buda ou Maomé, frequentemente as seitas colocam outras pessoas no lugar de Jesus Cristo, a quem adoram, a quem confiam. As seitas, elas ensinam a salvação pelas obras. Essa é uma das características universal de todas as seitas, por acreditar em que o homem é essencial e capaz de por si mesmo ou por si próprio fazer o que é preciso para salvar a sua alma. Uma seita, ela prega que ele pode acumular méritos e vir a merecer o perdão de Deus através de suas boas obras praticada ainda neste mundo. Embora as seitas elas sejam muito diferentes em suas aparências, ou seja, uma da outra, elas são iguais nesses pontos. Algumas falam em fé, mas sempre entende a fé como sendo um ato humano, é um meritório, e nisto diferem radicalmente do ensino bíblico da salvação pela graça, mediante a fé. As seitas são exclusivistas quanto à salvação
eles pregam que somente os membros do seu grupo religioso poderão se salvar. Enquanto que os cristãos reconhecem que a salvação é dada a qualquer um que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Não importa a denominação religiosa, as seitas ensinam que não há salvação fora da sua comunidade. As seitas se consideram o grupo fiel dos últimos tempos. Elas ensinam que receberam algum tipo de ensino secreto que Deus havia guardado para os seus fiéis. É interessante que toda vez que nós nos aproximamos do fim de um milênio, cresce o número de seitas afirmando que são o grupo fiel que Deus reservou para os últimos dias da humanidade. Podemos e devemos ajudar as pessoas que caíram como vítimas de algumas seitas. Na carta de Tiago está escrito que devemos procurar ganhar aqueles que se desviaram da verdade. Tiago 5, versículo 19 a 20. Para isso, entretanto, é preciso que nós mesmos conheçamos profundamente a nossa Bíblia, bem como as doutrinas centrais do cristianismo. Mais que isto, devemos ter uma vida de oração em comunhão com Cristo para receber o poder do amor e moderação. Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a doce paz do Espírito Santo esteja no seu coração, meu amigo, meu irmão, você que me acompanha por esse canal, você que sempre está nos assistindo. Que Deus te ajude a ter entendimento, a entender o que está acontecendo ao seu redor, o que está chegando, qual é o tipo de pregação, qual é o tipo de informação acerca de Deus que você está ouvindo, que tipo de mensagem estão trazendo para você. Como eu disse antes, que você venha a ter mais uma sintonia, que você venha a ter mais amor pela palavra de Deus, que você venha ter mais momentos de leitura bíblica, que você venha procurar ajuda ao seu pastor, ao seu professor de escola bíblica dominical, ao seu professor de teologia. Isso ajuda muito a nós, defensores da fé cristã, a sermos protegidos pelo Espírito Santo, a não cair em heresias, em fábulas de seitas religiosas que estão espalhadas em todos os lugares. Que nós venhamos tomar muito cuidado com isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja e te ajude. A paz do Senhor a todos.